Olá, está começando mais um CCAV Cast, o podcast do Contabilidade Consultiva ao vivo. E hoje a gente vai descobrir a história de um empresário lá de São Caetano do Sul que diz que não tem time comercial. Ele vive 100% de indicação. Será que dá para viver 100% de indicação na contabilidade? E olha só, com 98% de NPS, o cliente está muito satisfeito. Vamos ver como que funciona essa história, qual que é a trajetória dele. Estou aqui com o Diogo Alves. Seja muito bem-vindo, Diogo. Obrigado pelo convite. À disposição. Bom, Diogo, então para a gente começar esse bate-papo, me conta um pouquinho como que começou o seu negócio contábil. Tá bom, o escritório foi fundado em 79 pelo meu pai, Mirceu Alves, e ele fundou com 2 sócios, né? Então são 3 sócios, né? E seguiu aí até meados de 2010 com a sociedade dos 3 irmãos, né? E aí foi entrando primo, foi entrando tia, foi entrando a parte da família, né? E começaram algumas questões aí de divergências, né? E em meados de 2010 a gente separou a sociedade. Cada um foi pro seu canto, né? E meu pai pegou parte da clientela, parte dos funcionários e seguiu a vida junto comigo, né? Desde então a gente tem crescido assim substancialmente, tá? A gente dividiu o escritório realmente. E desde 2010 eu estou junto com meu pai, a gente tem adquirido aí bastante cliente. Meu pai sempre foi um polo aí, um vetor em São Caetano de conhecimento, todo mundo conhece ele, né? Então busca o escritório muito por conta do conhecimento do meu pai, da forma com que ele trata as pessoas. E, estamos aí há mais de 15 anos, sede própria já crescimento muito bom. E como você falou no começo, né, a gente não tem comercial ativo, né? Todos os nossos clientes hoje vem por indicação, e assim, 2% deles é por Google, que a gente investe muito pouco, né? É um bom resultado, porque se vem por indicação, é porque a gente está fazendo um bom trabalho, a gente atende bem, né? Então isso é uma métrica que a gente leva muito em consideração, e também porque eu tenho uma equipe bastante comprometida com a qualidade que a entrega. Se eu coloco muito cliente pelo comercial na operação, eu acabo perdendo um pouco dessa qualidade que eu quero entregar. Então tem que aumentar a equipe à mesma proporção. Hoje em dia é muito difícil, né? Tá muito difícil o mercado, você conseguir conquistar talento, contratar gente capacitada. Então fica uma linha tênue, né? Você pega mais cliente, mas não consegue entregar o que você quer entregar. Então você prefere dar uma pausada, esperar uma indicação, esperar uma indicação um pouco mais validada, que é mais fácil de fechar, mais fácil de você vender e explicar o que você entrega, né? Quem vem por fora é muito por preço e por indicação já vem querendo algo a mais que a qualidade. A gente tem um NPS de atendimento de 98%, então a gente pesquisa tanto no próprio e-mail, quando fecha chat de WhatsApp, já vai a pesquisa lá e o cliente responde aí muito bem. Qualquer notinha abaixo de 7, de 8, a gente explica, aconteceu alguma coisa, você não atendeu alguma coisa, então a gente sempre está antenado com isso, porque de fato esse é o core do escritório, né? A receber por indicação e atender bem o cliente. Tá? Eu acho legal você comentar isso, porque nem sempre ter um time comercial é algo obrigatório dentro do escritório, né? Cada caso é um caso e é legal você contar um pouco disso para justamente aquele contador que está ali na dúvida de de repente isso não é para mim, eu não acho que é para mim. Então, realmente dá para o escritório funcionar muito bem, vindo com essas indicações, se você faz um bom trabalho, né? Sim. E você comentou comigo que o Power BI, você tem algumas integrações, algumas tecnologias para agregar ainda mais valor para o cliente, é isso? A gente tem um desafio de fazer com que o cliente dê valor no que a gente faz, né? Então, não é somente entregar impostos, não é somente entregar um relatório em PDF com uma série de números que ele não vai entender, nem tem que entender. Então a gente criou uma forma de entrega, né, para o cliente que é através de relatórios gráficos, relatórios com storytelling bem consolidado e fácil de entender. Então, por exemplo, você dá um relatório para o cliente de um faturamento, ele vai ver o faturamento dele. Tá, só faturamento, e aí? O que ele vai fazer? A gente coloca o faturamento, compara com os custos, compara com a margem, a gente coloca lá quanto ele paga de imposto no mês e compara com o faturamento, vê se está bom, se está ruim. A gente compara se o percentual que ele está pagando está de acordo com o que o mercado oferece. Então a gente dá mais informações para ele num mesmo tipo de documento. Então um faturamento em si, por si só é um número. O que você faz com ele? O que você pode destrinchar de informação além do faturamento?
E isso que a gente entrega, né? Mas assim, eu não entrega o mesmo nível de trabalho, de informação para uma indústria, um comércio, para um serviço. Para o serviço médico, para ter uma outra tipo de informação, mais consolidada, mais sucinta. Para uma indústria que tem mais uma parte gerencial, eu entrego maiores indicadores. Então a gente tem essa preocupação de entregar para o cliente uma coisa mais apurada. E é isso também que atrai para a gente clientes maiores, com um ticket médio maior, e o diferencial que nos diferencia de outros escritórios, né? É uma solução que a gente desenvolveu internamente, a gente pode manipular ela, a gente pode melhorar ela da forma que a gente quer. Então, realmente é um diferencial muito grande que, de ferramenta comercial, é uma coisa muito importante pra gente, é um dos pilares. Como você mesmo falou, é um diferencial. Então, acho que é importante a gente ressaltar que quem ainda entrega só guia de imposto, né, aqueles serviços mais tradicionais da contabilidade, de repente até dá para viver ali com indicação, mas o que faz o seu negócio se destacar e ser referência é justamente entregar esse algo a mais, essa tecnologia. Sim, é isso mesmo. E assim, o desafio é você conseguir entregar isso, mas escalar isso, você entregar para todos os clientes de uma mesma maneira, né? Esse é o desafio, porque você atender muito bem 1, 2, 3, você não atende no mesmo nível 10, 15. Então a gente tem que criar padrões, processos padronizados para dar escala nisso, porque senão fica sustentável, né? Então esse é o desafio principal que a gente dia a dia tem que lidar. Diogo, você falou que o escritório, na verdade, começou com seu pai e depois você, né, entrou ali junto na gestão. Como que foi? Você sempre quis fazer contabilidade ou acabou sendo incentivado por ele? Como que foi essa história? Eu comecei a fazer administração, né? Minha primeira formação é administração de empresas, porque eu não sabia o que eu queria. E aí eu terminei a administração e aí surgiu uma vaga no escritório de contabilidade, né, do meu pai. Primeira vez que eu entrei lá, eu não me dei muito bem, não entendia muito do processo, não me interessava muito o que se fazia lá dentro, né? E fui para o mercado de trabalho, fui para uma empresa de auditoria e comecei a entender, né, o que o auditor faz nas empresas e o que o meu pai fazia lá, né? Auditor vê empresas muito grandes, né? Empresas listadas em bolsa, multinacionais. Já o escritório lidar com a micro e pequena empresa, né? Então, o que eu via lá e o que o escritório não entregava. Passei 2 anos e meio na auditoria externa e aí teve um projeto para fazer no Nordeste, né? Eu tive que me ausentar da faculdade por 3 meses. E se eu, por 3 meses fora da faculdade, eu bombaria por falta. Meu pai falou, negativo, você não vai parar a faculdade para trabalhar. Então sai do trabalho e vem trabalhar comigo. Pô, pai, não quero trabalhar de novo lá, filho do dono, não quero criar esse problema. Não. Parar a faculdade você não vai. Aí eu peguei, saí da auditoria e voltei para trabalhar com meu pai, só que voltei da maneira correta, né? Tendo experiência de fora. E lá fiquei. Comecei a implantar novos sistemas, novos ERPs. Aí veio a separação da sociedade também. Cada um seguiu seu caminho. E meu pai praticamente me deu a carta branca, né? Ele confiou no meu trabalho. Ele assim, tudo que eu sou hoje profissionalmente, assim, na parte do limite contábil, eu devo a ele. Ele realmente me deu total autonomia para implantar, tirar, modificar o que eu queria no escritório. E graças a Deus, né, ainda ele tá do meu lado lá no escritório, fica uma mesa do meu lado aqui. Até hoje a gente tá super bem em São Caetano. Nós somos hoje em São Caetano a maior contabilidade em número de clientes e de funcionários. E realmente se tornamos uma referência, né, pelo esse dueto, né? A experiência que ele tem com a inovação que eu consigo trazer. E entrei no Master justamente por isso, né? Porque a gente no São Caetano, a gente não tinha um grupo de contabilidade que a gente podia comparar. Pô, eu tô fazendo assim, como você tá fazendo? Pô, tô com esse problema, e você? Como é que você faz? Não tinha. Então, eu fazia da minha cabeça, de como eu assistia lá os podcasts e tal. Mas como que eu tô fazendo? Tá certo? Não tá? Esse é o melhor caminho? E quando eu vi uma chamada do Pedro com relação ao Master, falei, cara, eu preciso trocar uma ideia com ele. Eu chamei ele no WhatsApp. Falei, Pedro, tudo bem? Meu nome é Diogo, sou de São Caetano. Eu vi que você mostrou o Master lá, tal, meu faturamento tá compatível, só que eu queria entender o que é.
E me mandou na hora, Diogão, pode falar em vídeo agora? Eu falei, caramba, beleza. Me chamou de vídeo, explicou o que era e me convidou para um encontro em maio de 23. Eu fui nesse encontro, aí a dinâmica rolou, comecei a entender o que eu tinha, o que eu era, como eu tava e como os escritórios do Brasil todo, do meu nível, acima de mim, faziam também. E eu saí de lá, assim, cara, com uma sensação que, meu, tô fazendo certo, tô no caminho certo. Tem muita coisa que eu não tô nem perto de ter, tem muita coisa que eu tô muito avançado em relação aos outros que são maiores que eu. Cara, legal, era isso que eu queria. Eu quero não é me comparar para ser melhor, mas me comparar para saber o que é bom, o que é ruim. Boas práticas, né? E entrei no Master por isso, para ter esse benchmarking, para ter esse comparativo com outros escritórios do meu nível e, meu, te dá um pouco mais de tranquilidade, porque o que você passa de dificuldade, alguém já passou e alguém tá passando também. E junto lá no troca-troca de mensagens, de palestra, a gente percebe que todo mundo quer aquilo, né? Então dá muito mais tranquilidade da gente tocar a nossa vida no dia a dia, né? É o campo de batalha que o Pedro fala sempre. Então você entrou no Master, na verdade, no momento que você estava começando a implantar essas partes mais ligadas à tecnologia dentro do seu escritório. Essa era a sua dor, conseguir implementar isso. A gente era consolidado já na parte de indicação, na parte de BI, né? Mas tinha muitas coisas que eu estava percebendo que eu estava falhando. Por exemplo, criar trilha de carreira de funcionário, estruturar melhor um RH, processo interno não estava bem estruturado. Estava crescendo e a demanda vindo. Alguns erros de multas por processos falhos. Eu preciso organizar, eu preciso ver como que os caras fazem para eu fazer igual. Como que eu adequo isso. E começou. Né? Então, assim, você pega o escritório hoje, há 2 anos atrás, ele mudou. Tanto o faturamento, que é orgânico das indicações, aumentou a indicação, porque melhorei meu processo, melhorei minha entrega, e me deu também um pouco mais de ânimo, porque o que eu tenho no meu escritório, muitos escritórios do Master, eles buscam isso também. Eu falei, cara, que legal, sabe? Eu tô virando uma referência nessa parte. Isso me dá um pouco mais de ânimo para continuar investindo nisso, continuar estudando isso. Então, realmente, foi o que eu falo, né? Você sabe quem você é na fila do pão quando você está num ambiente onde tem escritórios igual você e acima de você. E você sempre almeja você estar faturando 1 milhão, 2 milhões, né? E como que eu consigo faturar isso? O que eu tenho que fazer para faturar isso? Porque se eu faturar 1 milhão, são outros problemas, são outras dores de cabeça que eu não tenho hoje. E o apoio realmente é muito grande. A entrega de conteúdo que tem realmente é muito boa. Bom, você falou aí que passou por alguns desafios dentro do escritório, né? Todo mundo fala que mês a mês já é um desafio, mas principalmente relacionado a multas, enfim, alguns casos que você citou aí. Teve algum mais marcante que você lembra que na época que aconteceu realmente foi algo que você falou, não, eu preciso buscar uma ajuda, ou não sei como resolver isso? Olha, foi 2 mudanças principais, né? Foi a mudança da sociedade, né? Quando meu pai tirou da sociedade dos irmãos que estavam aí há anos, né? Trabalhando junto, eu senti um pouco de, poxa, ele confiou em mim, né? Então, eu preciso de alguma forma corresponder à expectativa que ele colocou em mim. Não foi colocada uma expectativa formal, foi uma coisa assim, meu, ou é agora, né? Preciso corresponder, né? Ele conta comigo. E foi essa primeira, né? Quando eu era novo ainda. Tinha 23 anos, recém-formado em contabilidade, tudo. E a segunda foi a troca de sistema. Então a gente tinha um sistema da região e a gente mudou para domínio. E o domínio era totalmente diferente. Telas, cadastros, tudo, né? Então a troca de sistema, a mudança de sistema, que é o pilar do escritório. Sem o sistema a gente não trabalha, a gente não gera nada. Migrar todas as contas, migrar todos os cadastros, fazer tudo que a equipe aprendesse a trabalhar. E nesse meio do caminho ocorreram falhas, ocorreram não entregas, ocorreram não conformidades. E foi um desafio muito grande. Então, toda vez que a gente implanta um sistema diferente, eu tenho que agora, hoje, antes eu implantava e falava, equipe, usa. Hoje não. Hoje a gente
tem um sistema, a gente chama a equipe, mostra o que é, faz sentido, reduz o trabalho, reduz o tempo de trabalho, reduz, faz sentido, vamos testar. Até mesmo aqui no evento, né? A gente vê um sistema que a gente não tem, a gente coloca o telefone, dá o contato e, ó, não vou fechar agora, eu quero fechar quando minha equipe validar. Então é sempre isso, né? O desafio é você... Toda mudança gera desconforto, né? Mudar o escritório total, sociedade, mudar um sistema que é sistema base. Então, realmente, desafios são esses, de tudo que muda o pilar básico que sustenta o dia a dia, esse é o desafio principal. E ao entrar no Master, qual foi a virada de chave para você conseguir facilitar essas dificuldades, esses desafios que você estava tendo? Bom, entrar no Master, assim, eu falo que o principal do Master, o que o Master realmente vale a pena, tudo bem, os encontros presenciais, eles valem a pena, eles são muito bons, mas o que vale realmente, o que se paga o mesmo é o networking e o benchmark que a gente tem fora do encontro, do dia a dia, na parceria, né, no grupo lá, que troca ideia. Pô, tô com um problema de uma empresa que tá com esse desafio e tal. Pô, tu também tô, e aí? Aí vem um mentor, fala alguma coisa, vem outra empresa, o tutor que também passou por isso. Cara, é muito importante, muito importante. As conexões que você faz no Master é importante, né? Não é cozinha empresarial, é conexão de assuntos que realmente estão no nosso dia a dia. Legal. Então, é muito bom. E o que te motivou a mexer com essa parte de BI, tecnologia? Era um gosto particular seu ou era uma mudança que você foi buscar e viu Sim. que era uma tendência de mercado? O que motivou a isso? Foi querer melhorar a entrega para o cliente. Então, por exemplo, hoje quando você compra um produto no Mercado Livre, no site de varejo, você recebe seu e-mail lá, seu produto foi pago, pagamento aprovado, em trânsito, no correio, em trânsito para sua casa, você vê onde está o seu processo. Eu coloquei na parte de admissão de funcionário, quando um cliente nos manda uma admissão, por exemplo, ele quer saber como é que está a admissão dele. Eu vou criar esse track de processo na admissão. Legal. Por quê? Eu quero que o meu cliente entenda e tenha essa sensação que o negócio está andando. Quem não quer saber onde está seu pacote? Quem não quer saber como está sua admissão? Então, assim, é tudo voltado para a experiência do cliente. Então, o BI foi para a experiência do cliente para ver os seus números. O track de processo que eu tenho da admissão, rescisões, férias, é para o cliente entender onde que está o processo dele. Tudo que você mostra, aonde que está, tem transparência, o cliente ele não vai ficar te ligando. Como é que tá? E aí? Isso automaticamente tira tempo, ganha tempo de não atender o cliente que ele precisa, ele está lá na ponta do gol. Então, toda a parte tecnológica que eu faço é voltada para atendimento ao cliente, experiência do cliente. Se liga na Vivo, liga na Claro, fica lá 20 minutos esperando uma musiquinha. Eu não quero que o cliente passe por isso, eu quero que ele mande uma mensagem no WhatsApp, ele ligue, alguém atenda ele. SLA muito baixo, NPS muito alto, então é sempre isso. Primeira coisa, atendimento ao cliente. Tá fazendo uma coisa interna, uma demanda interna. O cliente chamou, atende e entende o que é. É uma demanda urgente? Faz agora. Não é? Vou te entregar daqui 3 horas, daqui 5 horas, até o final do dia eu te entrego. Dá previsibilidade para ele. Legal. Consequentemente, isso gera satisfação para ele. E esse NPS de 98% que você comentou com a gente, ele sempre foi alto ou foi algo que foi crescendo ao longo da trajetória das mudanças no escritório? Eu tinha medo de medir. Sempre tive medo. Assim, nossa, eu vou medir o meu NPS e vai dar baixo. Eu nunca tinha medido, tô com medo. E eu fiz uma pesquisa pontual. No meio do mês de julho, pontual. E veio um bom resultado, veio 86%. Que ano foi isso? 2022, mais ou menos. Eu falei, nossa, veio alto, me surpreendeu positivamente. Eu achei que era baixo, né? Quem sempre acha que você não tá bem, né? Sempre você se autocrítica é muito alto, né? E aí, eu falei, por que não eu fazer isso mais vezes no ano? Só que responder pesquisa todo mês, começa todo mundo a responder, no próximo mês ninguém responde, aí vai caindo a conversão, né?
Eu já sei, eu vou colocar isso na assinatura do meu e-mail, para ele clicar aí, assim, um clique, clica aqui, abre o formulário, clique e dá OK. 3 cliques ele responde a pesquisa. Precisa criar muita coisa, ele não responde. Coloquei no e-mail, coloquei no fechamento de chamada no WhatsApp, e só. Onde é a interação com o cliente. Quando termina a admissão, por exemplo, quando ele finaliza a admissão, também recebe um e-mail para avaliar a admissão. Recebe um e-mail para avaliar a demissão. Tudo que a gente tem de processo ele avalia. E no geral é 98. Então assim, eu consigo reconhecer a equipe, eu consigo indicações. E assim, eu acho que você medir o seu atendimento, você tem que medir, você não pode não medir, porque você não vai saber como você tá. Você vai colocar um sistema novo para resolver um problema que você tem, é porque alguém apontou para você aquele problema. Porque senão você não consegue ter um parâmetro, né? Justamente. E é legal isso que você comentou, porque muitas vezes as pessoas também ficam com essa dúvida de beleza, tem que medir o NPS para entender como que tá o atendimento do meu negócio. Mas como fazer isso se as pessoas não respondem? Então você colocou isso dentro do processo. Quanto mais barreira você coloca, menos vai converter. Então assim, responder meu NPS é de 0 a 10. A pergunta é simples, de 0 a 10, quanto você me indica? 10, ok. Simples assim. Agora, se perguntar qual é o seu nome, qual é o seu e-mail, o que você achou do atendimento? Não é pergunta, é botão, clique, pum, pum, pum. É simples assim. Aí você faz realmente a conversão. Então é isso mesmo. E essa mudança de 86%, né, que você comentou, para 98%, em quanto tempo aconteceu? Ou você acha que pode estar ligada também à questão de mudar o processo ali? Aconteceu por 2 motivos. A gente implantar um WhatsApp multiusuário, que antes era um WhatsApp de um aparelho e conectava uma pessoa por departamento respondia. A gente colocou o WhatsApp para todo mundo. A parte de mudança de cultura da empresa mesmo. Nossa cultura é atendimento ao cliente, ponto. Mas é uma linha tênue. Atender bem o cliente na hora versus prejudicar a sua operação, né? Então assim, atender bem o cliente, vírgula. Nesses casos. Então, quando é uma demanda, eu quero um recálculo de guia. Poxa, tem uma pessoa para fazer isso. Você não precisa parar você para fazer isso. É que nem uma indústria, né? Se você tem as máquinas do início ao fim, quem opera a máquina lá, tá operando. Se o cara que opera a máquina parar a máquina para fazer algo que não é aquilo que foi para fazer, a produção não anda. Então tem pessoas à parte, específicas, que vão responder e vão responder no momento certo. Mas dá pro cliente previsibilidade. Uma coisa, você vai pra Disney. Você tem lá, você fica mais tempo na fila do que de fato no brinquedo da Disney. Aí você pergunta, foi legal o seu passeio? Nossa, a Disney é mágica. Mas você ficou só na fila. Por quê? Ele respondeu isso e ficou na fila. A Disney você fala, você vai entrar no brinquedo, você tem 1h30 de espera. Tá lá, 1h30 de espera. Você vai entrar porque você sabe que é 1h30. Durante a fila, tem as atrações, tem as distrações, tem começa a atração na fila, né? Que não te gera satisfação. Então você sabe que você tem uma previsibilidade, foi 1h30 eu vou ficar aqui. 1h30 eu vou ficar aqui. Eu entrei porque eu sabia que ia ficar 1h30. Mesma coisa no escritório. Eu quero uma folha, eu quero um recálculo. Daqui 3 horas eu te respondo, daqui 3 horas eu te entrego. Ele não vai ficar ligando toda hora. E isso automaticamente gera satisfação. Então é essa a nossa métrica e nossa forma de trabalho. Legal. E teve ao longo aí da sua trajetória, seja a partir desse momento que você conseguiu medir esse NPS, que você teve algum feedback de cliente que te marcou, algo geralmente na indicação mesmo, né? Já que você comentou que isso é muito comum lá, de um cliente indicar outro. Alguma coisa que falou, tô seguindo no caminho certo, que te deu aquela confiança a mais no seu negócio? O que me marcou, na verdade, é os negativos, né? Teve um NPS que foi nota 1. Falei, nossa, nota 1. Aí eu acho que eu tô falindo o escritório, acho que eu tô perdendo o cliente, né? A gente foi ver o que é o nota 1, o que eu coloco na nota 1, eu peço para se identificar. E aí colocou lá, sindicato dos comerciários e tal. Aí eu entendi, né, que foi um atendimento do nosso escritório para um sindicato de uma rescisão de um cliente nosso. A moça do sindicato não obteve sucesso numa questão lá que estava em discussão com o cliente, ela não colocou 1 pro nosso NPS. E isso abaixou média, assim, pra caramba. Então me marcou negativamente isso.
E positivamente foi um cliente grande nosso que falou que, em comparação com o que ele tinha antes, ele não imaginava que uma contabilidade terceirizada, que ele tinha interno, né, poderia oferecer o que a interna não oferecia. Legal. E porque você está terceirizado, você não está vivendo a empresa, não está vivendo o ambiente dela. Tá, você vai perder um pouco de identidade. Mas não, ela avaliou super bem e me deu um gás legal para continuar. Muito bom. Beleza? E em relação a conquistas, assim, você falou um pouco dos clientes, mas seja já considerando o master, enfim, teve alguma conquista, seja pessoal ou profissional, que você teve também e que te levou a acreditar um pouco mais que você é capaz, que deu essa confiança também a mais Sim. aí no seu negócio? A gente mudou a sede do escritório, né? A gente vivia desde 80, né? A gente tinha o mesmo prédio. Se for sociedade, a gente ficou no andar de cima do prédio. Então é duas contabilidades no mesmo local, né? No mesmo local. Quando a gente comprou umas salas comerciais em São Caetano, conjunto de salas, a gente comprou as 4 salas, unificamos as 4, montamos o escritório da cara do escritório, realmente, o que entregava, né? É quando a gente entrou na nova estrutura, entramos com novos computadores, deu uma sensação assim, nossa, a gente tá realmente, olha o que a gente conseguiu construir, olha o que a gente conseguiu mudar. Realmente agora corresponde ao que a gente entrega. Então foi a mudança de estrutura, a mudança de sede mesmo, que foi para um ambiente totalmente empresarial, diferente. E o próprio time, né, a própria equipe incorpora isso, né? Antes era uma casa, era um prédio de 2 andares próprio numa rua, que não tinha empresas perto, né? Agora é num prédio comercial, o pessoal já dá um outro ânimo, né? Então profissionaliza bastante. Então nossa mudança principal foi a estrutura, foi a sede, que marcou bastante, falando, nossa, agora... E assim, mudamos para sede nova e parece que deslanchou tanta coisa, crescemos tanto, sabe? A gente cresceu, nunca crescemos tanto quanto a gente deveria que a gente mudou. Então realmente destravou muita coisa. Parece que mexe também com o interno ali das pessoas, né? Ficam A mais energia, mexe a motivadas. energia da galera, acho que é muito diferente. Exatamente. Bom, e já caminhando aqui para o final do nosso podcast, qual mensagem final você deixaria para as pessoas que estão pensando em avançar o seu escritório contábil, mas não sabem ainda muito bem por onde começar, como se diferenciar e conquistar mais clientes mesmo no mercado? Cara, sozinho você não consegue chegar. Você tem que ter apoio interno da sua equipe e externo, tá? E de alguma comparações, tendo algum mentor que você escolhe. Tem muita informação, né? Tem muita gente falando tudo, né? Mas pouca gente mostrando realmente como é que faz. Então a minha dica é, primeiro, construa uma equipe bem motivada, que saiba o que está fazendo, saiba o porquê está fazendo, valorize muito suas pessoas aí da equipe, que é elas realmente o que tocam o escritório. Você é o maestro, mas se alguém desafinar, a música no final não sai como você queria sair. E busque conhecimento fora, que você não sabe tudo, você acha que sabe tudo. Quando você vê o que grandes fazem, o que outros estão fazendo que você não faz, realmente te dá um pouco mais de parâmetro e fala, deixa eu parar um pouco aqui, deixa eu pensar um pouco mais, deixa eu seguir por esse caminho que antes eu não sabia nem como que fazia. Então, ter muita humildade em escutar o que deu certo e o que deu errado, fazer autocrítica. Falei, tô indo por esse caminho aqui, não tá legal, vamos refazer, vamos reconstruir. E não tem medo, se não tá dando certo, reconstrói, segue o jogo, porque é isso. A importância desse networking, né, que faz um pouco da diferença para você conseguir avançar mais, né, que o Master proporciona muito isso mesmo, também. Realmente foi te dá tranquilidade e também preocupação de que você não tá fazendo certo. Você sai do Master, voltando para casa, a cabeça cheia de coisa, chega na hora da sua mesa lá, cuidado, porque a sua operação te engole, os problemas te engolem. Você vai deixando o seu caderninho lá do lado, não vai fazendo. Então, já que você vai no Master, faça o que você anotou lá, porque isso faz diferença. Tem que começar.
Então, realmente é transformador, assim, internamente até para o gestor contábil, que o próprio Master traz, assim, para a gente. Maravilha. Então, essa foi a participação do Diogo Alves, que é um empresário referência não só em São Caetano, mas aqui para toda a região e para o Master também, principalmente agregando cada vez mais valor aí para os clientes. Muito obrigada pela sua participação, Obrigado, Diogo. Um abraço. Valeu. Obrigada para você também que está assistindo a gente e até o próximo CCAV Cast.